Pergunta 474. Desde que não há possessão propriamente dita, então aqui estamos o quê? Conceituando possessão como se fosse a troca, a substituição de um espírito, um corpo, né? Um corpo que tem um espírito sendo substituído por outro espírito. Então a possessão propriamente dita neste sentido não existe. Isto é, a coabitação de dois espíritos ao mesmo corpo, que também é uma outra possibilidade. Será que dois espíritos podem viver com dois corpos? Também não. Tem um artigo na Revista Espírita, né, A Lenda do Homem Eterno, que seria mais ou menos assim. Também é uma outra invenção, que era um espírito que estava encarnado em dois corpos. Então, enquanto um dormia no hemisfério, o outro estava acordado no outro hemisfério. Quando um dormia no hemisfério, o outro acordado. Então ele estava encarnado em dois corpos. Isso é um conto. Não faz sentido algum, né? Até por um escritor de certa criatividade poderia criar um conto desse. Muito bem. Aí diz ele: desde que não há possessão propriamente dita, isto é, a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de sua vontade vir a ser de certa maneira paralisada? Resposta: sem dúvida. E são seres, e esses são os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibais que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitam de médico do que de exorcistas, têm sido tomados por possessos. Então vamos aqui à resposta dos espíritos. Então, um espírito pode achar de certa maneira sua vontade paralisada? Sim. Mas isso acontece por quê? Isso só pode acontecer quando o espírito o consente. Porque ele consente, ou por fraqueza, se deixa levar, ou por desejo de ser tomado, também acontece. Às vezes é uma covardia moral, ele quer que um espírito haja por ele. Isso também pode acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O espírito encarnado é o comandante em primeira instância das ações do corpo. Mas, por influência, por indução, né, que depois foi chamado de hipnose, por sugestão, por ascendência moral, intelectual, etc., esse pode se submeter às vontades de outro espírito. Para isso acontecer, há que ter uma interação bem grande entre os dois, uma certa afinidade, porque esta afinidade vai facultar uma ligação muito grande entre os dois, ao ponto do espírito poder possuir, comandar o corpo. Comentário de Kardec. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, visto que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia
que a esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta de que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então aqui uma questão interessante. Primeira delas, o que seria a possessão? No conhecimento vulgar, seria a ação de um demônio substituindo um corpo, uma alma, ou coabitando uma alma. Ora, já sabemos que isso não é possível. Primeiro, porque não existe demônio. E segundo, porque não há coabitação. Beleza. Nem mesmo substituição. Então, se não há demônio, não há coabitação e não há substituição, neste sentido, botei ali ó, em caracteres mais fortes e sublinhado para entender o que Kardec está tratando aqui. Neste sentido, não existe possessão. E aqui estamos, no Livro dos Espíritos, em 1857. Até este ponto, Kardec só pôde observar a ciência espírita na atuação malfazeja da possessão. Isto é, da subjugação num grau máximo. Então, para Kardec, no sentido em que a subjugação é quase que total, sendo ação de mau espírito ou espírito imperfeito, há a possessão. No sentido de que existe demônio, há coabitação ou substituição, não existe possessão. Então aqui ele está dizendo, não existe possessão no sentido em que se dá. Isso ocorreu, por exemplo, quando Kardec tratou a questão religião. Kardec primeiro tentou trazer todos os conceitos que dão a palavra religião. Se religião é isso, e isso, o Espiritismo não é religião. Se o Espiritismo é isso, e isso, o Espiritismo é religião. E as pessoas ainda continuam apaixonadas. Não, não é religião, não é religião, é religião. E briga, criam artigos, param de falar um com o outro, uma tolice sem tamanho. Primeiro, qual é a definição que você vai dar de religião? Aí nós vamos dizer, é ou não é, segundo esta definição. É o mesmo caso aqui de possessão. Então, neste sentido, não há possessão. Pode existir em outro sentido? Sim, dependendo do que você conceitue a palavra possessão. Vejamos agora, pulamos de 1857 para 1863. Os espíritos, como fizeram em vários fenômenos, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da ciência e da filosofia espírita, foram trazendo fenômenos para que Kardec pudesse observar e ampliar o conhecimento e o desenvolvimento da ciência e da filosofia espírita. Como o caso dos possessos de Morzine, o caso da possessão da senhorita Jolie, está tudo na Revista Espírita, a partir de 1863. Veja o que Kardec fala. Isso é importante porque algumas pessoas ainda egressam das tradições da igreja, influenciadas por instituições que querem transformar o espiritismo em igreja, tendem a tratar as obras, quais são as obras fundamentais, ou então chamam de obras básicas, invenção brasileira. As obras fundamentais são sagradas? Não, são obras. O trabalho é uma revelação divina e humana, é um trabalho dos homens, ok? Com o trabalho dos espíritos. E o conhecimento vai se desenvolvendo. Então, Kardec mostra para nós exatamente isto, olha lá. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo. Qual o sentido vulgar? Existência de demônio, coabitação de duas almas em corpo ou substituição.
Nesse sentido não, né? Só existia, sim, nesse sentido só existia subjugado. Agora o que ele fala, olha lá. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta. Isso é muito bonito, né? Aí explica ele, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Aqui é um ensino fundamental, é um ensino gigantesco. Nós vemos aí autores espíritas que não chegam nem a 1% da grandiosidade de Kardec, que escreveram livros e foi demonstrado para eles que eles estavam equivocados, morreram afirmando e negando os fatos. Tem médiuns hoje escrevendo coisas que serão refutadas lá na frente e vão morrer negando assumir os fatos. Kardec não. Mudamos de opinião. Por quê? Por que ele mudou? Porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Isto é, a substituição, presta atenção. Ih, tio Jorge, você se contradiz agora, olha lá. A substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um errante. Essa substituição, por que ela é parcial? Não é total, porque total seria uma alma se desligar do corpo e a outra alma se ligar ao corpo. Isso nunca acontece. O que acontece então? Há uma ligação mais profunda do perispírito do desencarnado nas regiões mais ligadas ao corpo. Então, de certa forma, ele começa a tomar posse das ações do corpo mais diretamente, mas nunca 100%. Por quê? Porque se o encarnado se desligasse da matéria, o corpo pereceria. Essa é a questão fundamental. Então, se mudou conceitualmente a ideia de possessão, primeiro, não existe demônio. E segundo, existe a possibilidade da substituição parcial, que eu prefiro até usar a interação mais direta com o corpo. Porque até a palavra substituição pode dar a entender errado. Então é uma interação mais profunda do desencarnado com as ligações que o encarnado tem com o corpo. É isso. De um espírito encarnado por um errante. Então, ó, em 1857, Kardec afirmava, não tem possessão. Por causa de que os fundamentos conceituais da palavra possessão era demônio, substituição e tal. Ora, foi mostrado primeiro que não existe demônio e que existe sim uma substituição parcial, que nós aqui estamos usando a interação mais profunda. Existe, então neste sentido podemos trazer a palavra possessão. Até para separar, uma separação didática entre a subjugação e a obsessão. Então, a subjugação é uma ligação muito profunda que o espírito, de certa forma, comanda as ações do corpo, mas ainda existe uma possibilidade de uma ligação mais profunda ainda, ao ponto do espírito comunicante poder ver com os olhos do encarnado, sentir com os sentidos do encarnado, perceber as coisas com os sentidos do corpo. Então é um nível muito mais profundo. Então é um desenvolvimento que algumas pessoas que lê o Livro dos Espíritos e lê a Gênesis acham que tem uma contradição. Mas existe todo um estudo sobre esse assunto. Então pulamos de 1857 para 1863 e agora vamos para 1868, 5 anos depois. Então temos aí anos ainda de estudo, 11 anos de estudo sobre o assunto. Olha lá o que Kardec vai falar
livro A Gênese. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, trata-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Então vamos lá. Na obsessão, na subjugação, é sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode ser um espírito mau e pode ser um espírito bom. Já tem uma diferença completamente diferente. Então, segundo a doutrina espírita, a ciência e a filosofia espírita, a possessão é a tomada de posse das ações do corpo de um desencarnado. Essa tomada de posse pode ser por um espírito bom ou por um espírito mau, inferior, de terceira ordem. Esses dois fenômenos, eles existem e nós chamamos de possessão. Então, essa é uma questão muito importante. Então, para ficar claro, possessão no sentido vulgar não existe. A existência de demônio, a substituição completa de um espírito, de um corpo de um espírito por outro, ou a coabitação. Isso não existe. Agora, existe a possessão, isto é, a ação, a interação profunda entre um espírito com o corpo de um encarnado, ao ponto dele poder obrar mais livremente sobre aquele corpo. Essa ação ela pode ser de um espírito bom e pode ser de um espírito mau, imperfeito. Essa é a questão importante aqui. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí o espírito vai comentar, né? Ele diz assim, comentador: a possessão é capaz de tirar devagarinho a nossa consciência. Presta atenção. Nós já sabemos, por definição, que consciência é um pensamento. Pensamento é um atributo da alma. Então não existe ser capaz de tirar o pensamento de outro. Não existe ser capaz de tirar a consciência de outro. Talvez ele esteja usando aqui a palavra consciência no sentido de lucidez, né? De estado de vigília, pode ser isso. Mas no sentido da palavra consciência, não. Então, na possessão, o espírito consegue fazer o quê? Atuar. Mas esse espírito que cedeu o seu corpo, ele se encontra sempre presente, observando tudo o que está acontecendo. Quando é um espírito bom que toma posse, o que está observando vai observar para aprender. Quando é um espírito mau, pode ser por efeito da vontade, por efeito, como nós tratamos na pergunta anterior, por desejo do próprio encarnado que aquilo aconteça. Então, são coisas diferentes, ok? Aí ele diz, cedendo lugar a uma consciência estranha. Então, ele está ainda nessa ideia, a dominar nossa vida. Em muitos casos, ficamos dependentes de maneira profunda da companhia de entidades espirituais. Aqui tem vários equívocos conceituais que a gente tem que tomar cuidado.